E o Bitcoin subiu forte nessa terça-feira, é disso que eu vou falar nesse vídeo. Vou atualizar a análise gráfica do Bitcoin, comentar sobre os eventos do mercado americano que estão dando sinais importantes para as criptomoedas. Vou atualizar também a análise de sentimento do Bitcoin, analisar as principais criptomoedas do mercado. Mas antes de continuar, meus queridos, não deixem de se inscrever aqui no canal da Aperio no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like para dar aquela força, deixar seu comentário embaixo, seguir a Aperio também no Telegram, porque no nosso canal lá nós compartilhamos as informações relevantes para vocês investidores. Então bora lá atualizar a situação do Bitcoin. O Bitcoin chegou a subir aí 5%, muita gente feliz. Nossa, agora o Bitcoin vai disparar, né? Pessoal, para mim isso aqui é o que eu falei ontem, tá? Armadilha. O mercado estava caindo bastante e ontem eu comecei a ver um monte de gente que estava falando em alta e começar a falar em queda. O mercado é extremamente traiçoeiro, tá? E não deu outra, né? O mercado subiu. O Bitcoin fechou ali acima do último fundo ontem, tá? E o mercado engatou o movimento de alta. Pessoal, será que essa alta vai continuar? Eu tô vendo um sinal no mercado americano que eu não gostei, tá? Já vou mostrar para vocês, mas em termos de gráfico, pessoal, a gente não tem nada de novo aqui em relação a ontem, tá? O Bitcoin, ele continua acima do último fundo, então ele não tá fazendo aí ele não tá rompendo para baixo o último fundo, né? Então, hoje foi um dia de alta e é normal isso, tá, pessoal? Depois de um dia de queda forte como foi aí ontem principalmente, tá? Do domingo para segunda, é normal o mercado subir, tá? Extremamente comum isso daqui. O mercado caiu forte por vários dias, aí tivemos um dado macroeconômico ontem que ajudou, né? O PMI ISM veio dentro da expectativa, isso aí fez o mercado subir. Só que, pessoal, em termos de gráfico, a gente não tem um padrão, tá? A gente vai para o gráfico de 1 hora, de 15 minutos, diário aqui, a gente não consegue ver um padrão claro. Então não dá para mim fazer uma projeção de preços aqui por enquanto e falar, olha, o Bitcoin vai para tanto. Tá? A única coisa que a gente sabe aqui por enquanto é que o Bitcoin está acima do suporte e também está dentro de um canal de baixa que o Nicolas até mostrou no dia que ele participou da live aqui comigo, aqui no canal no YouTube, né? Você consegue desenhar facilmente um canal de baixa que o Bitcoin está seguindo, tá? Normalmente, quando ele bate na parte de cima, ele cai para a parte de baixo, quando ele sobe, cai, sobe, sobe, cai. Desse jeito aqui que vocês estão vendo, tá? Ele vai para o topo, vai para o fundo e agora ele estaria perto do fundo, então talvez isso justifique esse movimento. Agora, pessoal, a gente tem que entender o seguinte, tá? O movimento que está acontecendo no Bitcoin na última semana, nos últimos dias de queda e até o de alta hoje, ele não está vindo do mercado de criptomoedas. A gente tem que entender que esse movimento está vindo dos mercados globais, dos mercados americanos também, que o Bitcoin acompanha muito bolsas americanas, principalmente quando o calo aperta, né? Uma expressão, tá? Quando o mercado fica com medo, as criptomoedas acompanham mais as bolsas americanas, porque os investidores ficam avessos a risco. Então, se eles estão vendendo bolsas americanas, eles tendem a vender também criptomoedas porque eles estão com medo, tá? E o que eu estou vendo aqui é o seguinte, pessoal. A gente vai ter que ficar de olho porque o mercado americano deu um sinal complicado hoje. Então, a gente não teve dados macroeconômicos, tá? Mas, meus amigos, olhem como o SP500 se comportou, tá? Aqui eu estou mostrando para vocês o gráfico do SP500 Spot lá dos Estados Unidos, tá? O índice. Olhem como fechou o gráfico diário do SP500, meus queridos. Hoje as bolsas americanas subiram forte, tá? Mas elas devolveram. No caso, o SP500 aqui, ele fechou com uma sombra superior enorme o candle, tá? Isso aqui quer dizer o seguinte, pessoal. O mercado subiu, né? Porque provavelmente pessoas estavam comprando para fazer as ações das bolsas americanas subirem. Só que depois, chegando ali no final da tarde, perto do horário do fechamento das bolsas americanas, o preço ele caiu, tá? Ou seja, devolveu a alta. Isso quer dizer o seguinte, a galera aproveitou essa alta para vender, tá? O pessoal viu, opa, tá subindo, vou vender. Isso mostra o seguinte, meus queridos, o humor do mercado não tá bom, tá? O pessoal tá aproveitando, não é porque a gente tá no fundo, não é aquela mentalidade, ai, caiu, eu vou comprar porque tá barato, não. Ai meu Deus, caiu muito, subiu um pouco, vou aproveitar que subiu um pouco agora para vender. Infelizmente é o que a gente está vendo aqui, tá? Pelo menos do ponto de vista de análise gráfica, é isso que eu enxergo. Os investidores não estão muito animados, não. Se eles estivessem animados, eles compravam, pelo menos com bolsa americana, se eles estivessem animados, eles compravam e o preço seguiria subindo, tá? A Tainan, o que tem a ver bolsa americana com criptomoedas, né? O Bitcoin tá até mantendo a alta hoje ali de 4%, enquanto as bolsas americanas não estão conseguindo manter, né?
Alguém pode usar esse argumento. E de fato, o Bitcoin está até mantendo, ele não está devolvendo tanto no gráfico diário igual o SP500 devolveu hoje, tá? Se a gente for aqui para o gráfico de futuros de SP500, meus queridos, ele fechou em queda se a gente considerar os futuros, tá? Ele fechou aí com candle vermelho e abaixo aí da abertura aí no horário do overnight lá, tá? Então, assim, o que eu tô vendo aqui é um sinal que o mercado continua muito perigoso, tá? Muito perigoso. O Bitcoin não tá caindo hoje, comentei isso agora há pouco, né? O Bitcoin tá se mantendo estável, mas a questão é até quando, né? Se o mercado americano cai, começa a cair aí nos próximos dias e continua corrigindo, é difícil o Bitcoin se manter, tá? Isso aconteceu, pessoal, lá na época da pandemia da Covid-19, tá? Eu lembro muito bem, né, que teve uma fase ali em 2020, uma fase quando a pandemia chegou e assustou os mercados, teve um momento em que o mercado americano caía muito e o mercado de criptomoedas caía pouco ou ficava estável, né? Teve dias que o mercado americano estava subindo e as criptomoedas estavam até... que o mercado americano estava caindo e as criptomoedas estavam até subindo, tá? Isso aconteceu em alguns momentos, mas quando a queda começou a ficar mais intensa, as criptomoedas voltaram a acompanhar. Até quando a queda ficou mais intensa no mercado americano, os investidores começaram a ficar com muito medo. E ninguém em condições aí de medo, meu Deus, eu tô com medo de um crash nas bolsas e tal, vou comprar criptomoedas? Não, né? As pessoas vão querer vender criptomoedas e ficar em dólares ou em reais, no caso de muitos brasileiros, e as pessoas vão preferir a estabilidade e a liquidez no momento desse, tá? Então, a gente tem que ficar de olho, porque para mim, esse fechamento do SP500 aqui hoje, meus queridos, ele foi ruim, tá? Foi muito ruim. Quando a gente vai aqui para o gráfico de uma hora, a gente vê o seguinte, né? O mercado subindo aí desde ontem lá aqui no SP500, e olha como que fechou hoje, né? Devolveu muito perto do horário do pregão, tá? E a gente vê que o último candle aqui do SP500, por exemplo, ele fechou perto da mínima, tá? Então quer dizer que nem todo mundo que queria vender, vendeu. Talvez, tá? Quer dizer que ainda tem mais venda que pode ocorrer nos próximos dias. Então, o Bitcoin está numa região de suporte, mas eu não estou muito seguro de que a gente vai ter uma alta explosiva agora, enquanto essa situação no mercado americano aqui não se resolver, tá? E tem outro problema também muito sério que a gente tem nesse momento, que na minha visão vem do Oriente Médio, tá? Lá no caso aqui o Irã, Israel, aquela situação aí que vocês já devem estar acompanhando nos próximos dias, tá? Hoje até saiu uma reportagem aqui do jornal O Globo falando que o Irã e Israel nunca estiveram tão perto de uma guerra total. E de fato, pessoal, o que a gente está vendo aí é muito perigoso, tá? Você já deve estar sabendo do que aconteceu nos últimos dias. O Irã está dizendo que vai se vingar de Israel. E, como eu disse, pessoal, o problema disso é que se acontecer, mesmo que isso não vire uma guerra, tá? Mas se o Irã lançar um ataque igual lançou lá em maio, o mercado na hora ele pode cair, tá? Isso aqui é uma das coisas que está me deixando, por exemplo, com o pé atrás de montar uma posição comprada no mercado de criptomoedas agora. A qualquer momento, pode ser no meio da madrugada, eu posso estar dormindo e pode sair uma notícia aí de que o Irã jogou mísseis, fez alguma coisa em Israel, tá? Israel pode querer se vingar. E, pessoal, igual eu falei, tá? Você tem cenários para essa situação. Você tem um cenário mais tranquilo, que é o cenário onde o Irã faz um ataque bem limitado, igual aquele último que ele fez lá, sem tentar atingir ali alvos muito sensíveis de Israel, só para intimidar mesmo, só para falar, olha, eu ataquei. Você tem um outro cenário em que o Irã faz um ataque pesado, Israel revida e os dois entram em guerra. E você tem o cenário mais extremo, que é os dois entrarem em guerra, a guerra começar a se tornar intensa e os Estados Unidos entrarem no meio e o Irã acabar prejudicando o comércio global, tá? Aquela região ali do Golfo Pérsico, se ele quiser fechar, se o Irã quiser fechar e fazer com que navios comerciais não passem por ali, é só ele iniciar uma guerra ali naquela região que navios petroleiros e comerciais não vão passar. A região do Estreito de Hormuz lá, perto do Iêmen, tá? É uma região que, apesar de não estar perto do Irã, o Irã tem o grupo Houthi, se eu não me engano, lá no Iêmen, que se o Irã der arma para eles e pedir para eles, é capaz deles começarem a atacar navios. E isso aí poderia fazer o preço do frete marítimo naquela região subir ao ponto de que teríamos uma inflação a nível mundial. Tá? As rotas marítimas aí teriam que ser modificadas, isso geraria custos e tal. Então, assim, a gente tem esse risco aí para a economia mundial. Uma guerra
entre Irã e Israel seria um pesadelo para a economia, principalmente de países que dependem muito de energia, como os Estados Unidos, a China também, que já não está numa situação muito boa, né? Porque poderia fazer o preço do combustível, principalmente da energia, subir, e isso aí seria muito prejudicial, tá? Seria muito prejudicial, poderia jogar o mundo numa recessão. Então a gente tem essa incógnita. O que será que vai acontecer? O que o Irã vai fazer? Quando que o Irã vai fazer? Infelizmente a gente não sabe. A qualquer momento nos próximos dias a gente pode ter uma reação do Irã e a gente tem que ficar de olho nessas notícias, porque isso vai mexer com o mercado, podem ter certeza, tá? Em termos de análise de sentimento do Bitcoin, tivemos algumas mudanças aqui, pessoal. Uma mudança drástica, na verdade, né? Hoje a gente teve o Open Interest começando a subir, mostrando que o pessoal está abrindo novas posições de trading e, ao mesmo tempo, a gente teve o Long Short Ratio caindo, tá? Então isso mostra o seguinte, a galera está abrindo posições de trading short, ou seja, as pessoas estão abrindo trading na Binance Futures, apostando que o Bitcoin vai cair, tá? A gente vê isso aqui também pela taxa de funding que ficou negativa na Binance, tá? Se a taxa de funding está negativa é porque a Binance está tendo que cobrar de quem opera vendido, né? E pagar para quem opera comprado para manter o preço do contrato perpétuo equilibrado. Então, estamos com mais pessoas apostando na queda, tá? Então, assim, isso aí é um sinal, né? Num tempo normal, num momento normal, a gente poderia dizer que isso é um sinal de alta, né? Só que tem um detalhe, pessoal, como eu disse, tá? O mercado de criptomoedas ele não consegue ficar se mantendo em alta numa situação muito extrema sozinho, tá? Se a gente tiver, por exemplo, um ataque lá que o Irã já falou que vai fazer, a última vez que ele falou que ia fazer, ele fez. Se a gente tiver uma situação dessa, os mercados vão cair e não vão nem querer saber de baleia, de sardinha, de criptomoeda não, tá? O mercado ele vai para onde ele vai para o caminho da aversão a risco se a gente tiver uma situação dessa, ele cai. E aí as pessoas que estão abrindo o short podem acertar, tá? Tainan, existe um risco para quem está abrindo o short? Existe. O Irã pode demorar muito a fazer isso e o mercado pode ter tempo aí de subir, tá? Mas a gente tem essa incógnita no mercado, a gente tem essa situação do Irã. É uma situação complicada, pessoal. Extremamente complicada. Tomara que não comece uma guerra de fato ali, tá? Porque seria desastroso para os ativos de risco, para as criptomoedas também, porque isso poderia causar uma aversão a risco muito grande. Os ativos poderiam cair, aí vocês já sabem como que acaba essa situação, né? Indo aqui para o Liquidation Rich Map, pessoal, a gente vê bastante liquidez acima ali, principalmente na região dos 67 mil dólares, na região ali dos 62.900 dólares, começando a acumular bastante liquidez, tá? Ali na região dos 62 mil, já falei, tá? Mais abaixo também um pouco. O que eu tô vendo é o seguinte, pessoal, tá começando a acumular liquidez de volta. A região dos 67 mil eu não consideraria tanto, porque essa liquidez ali começou a se formar quando o mercado estava caindo, tá? Então aquelas pessoas que apostaram na queda ali acertaram, mas a região aqui dos 62.900 começou a se formar aí nos últimos dias depois da queda, tá? A região aqui também dos 49 mil dólares, entre 49 e 48 mil dólares, tem bastante liquidez e está se formando essa liquidez depois desse último movimento do mercado, tá? Então, assim, Tainan, para que lado que vai? Igual eu te falei, pessoal, igual eu falei, tá? A gente está com um pouco mais de liquidez aqui abaixo, a gente tem um pouco acima, não dá para saber. Para mim, esse indicador está quase zerado. Eu acho que o mercado ele vai seguir muito mais o mercado americano nesse momento, e principalmente se acontecer alguma coisa ligada ao Irã. Eu acho que isso aí pode causar uma movimentação de preço brusca, dependendo de como acontecer, tá? Então a gente tem que ficar de olho nessa situação aí geopolítica. Eu acho que isso pode influenciar mais o mercado de criptomoedas nos próximos dias. A questão do Japão, do mercado americano, também pode influenciar, tá? Principalmente porque o mercado americano está dando um sinal ali de que o pessoal está aproveitando as altas para vender, tá? E quando a gente vai aqui, pessoal, para a situação das altcoins, a coisa não está muito legal, tá? Gráfico da Ethereum parece estar formando ali uma cunha ascendente, mas não rompeu ainda, não dá nem para falar muito disso porque não temos o padrão confirmado, tá? Mas o que a gente tem confirmado na Ethereum aqui, que não é das coisas mais agradáveis de se ver
no mercado é um topo duplo, pelo menos é o que eu enxergo aqui, tá? Ethereum, para mim, ela rompeu nos últimos dias um padrão de reversão de tendência conhecido como topo duplo, rompeu ele para baixo. Se a gente fizer uma projeção do alvo desse topo duplo, a gente consegue ver aqui, pessoal, que a Ethereum tem um alvo ali na região dos $1.800, tá? Então a Ethereum ela tem mais espaço para cair, tá? Então veja a Ethereum caindo mais aí nos próximos dias, talvez semanas, talvez até meses, vai saber, né? Mas, infelizmente, eu não consigo ver um padrão indicando alta aqui para a Ethereum, tá? Para mim, ela ainda tem mais espaço para cair. E se a Ethereum cai mais, as altcoins tendem a cair também, porque as altcoins às vezes acompanham mais a Ethereum do que o próprio Bitcoin, tá? Temos que falar aqui também da Solana, que está sendo a estrela nos últimos tempos do mercado, né? Solana subiu forte hoje, pessoal. É o que a gente via falando, tá? Solana está numa região de suporte, ela tinha até um padrão gráfico ali indicando alta, que a gente comentou na análise de ontem, tá? Caiu forte nos últimos dias, assim como a maioria das moedas, mas está subindo 15% só hoje, pessoal, só hoje, tá? A Solana, ela tinha ali feito uma bandeira de alta, né? Eu acho que eu comentei isso no último vídeo, tá um padrão aqui de continuação de tendência de alta. E quando a gente faz aqui uma projeção dessa bandeira de alta que a gente viu ontem, para saber até onde que a Solana poderia ir, a gente vê alvo aqui para ela lá na região de aproximadamente 159, eu acho que $159 ali seria o alvo, tá? Dessa bandeira de alta aqui da Solana, viu? Então, Solana, meus queridos, tem espaço para subir mais ali, tá? A moeda que está subindo forte, ela tem essa questão do ETF de Solana que pode ser lançado aí nos próximos meses, tá? Então o mercado está especulando muito favoravelmente a Solana, tá? Solana é uma das poucas moedas aí que tá mais confiáveis assim para fazer uma fezinha de alta, tá? Outra moeda aí que a gente não pode deixar de comentar, pessoal, XRP Ripple, tá? XRP, galera, infelizmente nos últimos dias ela rompeu um topo duplo para baixo, já bateu o alvo desse topo duplo e agora a gente não tem padrão gráfico novo para ela por enquanto, tá? Temos que aguardar ela formar aí algum padrão gráfico para a gente conseguir fazer uma projeção de preço, ver para onde que ela pode ir, né? ADA Cardano, pessoal, ADA Cardano iniciou o rompimento de um pivô de baixa para baixo, mas hoje ela tá voltando para cima desse pivô, tá? Então tá meio difícil aí de a gente montar uma posição na Cardano, saber exatamente para onde que ela vai. Então o fato é, assim como a Ethereum, a Cardano ainda não atingiu o alvo dela, tá? O alvo desse pivô de baixa que ela parece estar rompendo para baixo está ali nos 18 centavos, tá? Tainan, vai? Eu acho que vai depender muito mais do que vai acontecer com o resto do mercado do que do próprio gráfico da Cardano. Até porque o pivô, ele normalmente não é algo muito bom para você ficar projetando. Ele serve para você fazer projeções, mas não é o melhor padrão gráfico, entre aspas, para a gente ficar fazendo essas projeções, tá? Outra moeda aí que a gente não pode deixar de comentar, pessoal, é a Binance Coin, que também caiu forte nos últimos dias. Estava acompanhando aí o mercado, hoje está subindo 5,75%, acompanhando o Bitcoin, tá? Mas a Binance Coin, a gente tem uma situação que é o seguinte, ela não pode romper os 460 para baixo. Se ela romper, ela vai formar um ombro, cabeça, ombro com alvo nos 200, meus amigos. Já pensaram numa coisa dessas? A Binance Coin voltando a 200. Ela estava quase 800 aí alguns dias atrás. Ela chegou a 720 na máxima histórica recente, tá? Então, tem que ficar de olho aqui porque a situação não tá muito legal aí para as criptomoedas, tá? Outra criptomoeda aí que a gente não pode deixar de comentar sobre ela, pessoal, é a Matic. Matic já bateu o alvo do nosso padrão gráfico, né? Aquela bandeira, aquela cunha ascendente ali nos 40 centavos, agora ela está aqui na região do alvo, subindo 8% hoje, subida forte. Tá, mas a gente não tem um padrão gráfico. Para mim ela está subindo aí mais porque é aquela história, o pessoal viu que caiu, nossa, ficou muito barato, vou comprar. O pessoal compra, o mercado sobe, o Bitcoin está subindo também, fazendo aquela armadilha que a gente comentou de fazer aquele falso rompimento e voltar com tudo para liquidar o pessoal que está apostando na queda. Né? Então a Matic para mim está acompanhando, tá? Mas não temos um padrão gráfico muito definido nela. Outra criptomoeda aí que a gente não pode deixar de falar também é a Polkadot, pessoal. Polkadot caiu aí também nos últimos dias, né? Quando a gente vai para o gráfico aqui da Polkadot, já atingiu o alvo daquele triângulo simétrico, tá? E agora, pessoal, tá subindo aí 8%. Hoje eu não consigo identificar um padrão gráfico aqui na Polkadot por enquanto, tá? Vamos ter que esperar ela, assim como a maioria das criptomoedas, formarem um padrão.
E no geral, pessoal, eu não tô conseguindo ver padrão gráfico no Bitcoin, nas altcoins, tá? Para mim tá tudo subindo aí mais por causa da volatilidade e para pegar o pessoal que apostou aí pesado na queda quando o mercado já tinha caído, né? Ontem, no caso, na segunda-feira, depois que o mercado tinha caído, o pessoal foi caçar, chegar de última hora e apostar na queda, e as baleias não perdoam, tá? Jogam o mercado contra mesmo essas pessoas. O mercado americano também subiu, acabou ajudando nisso, tá? Agora a gente vai ter que ver como é que vai ficar nos próximos dias aí, meus amigos. Para mim, essa questão aí de Israel, Irã, é uma ameaça para o Bitcoin nesse momento, tá? Uma ameaça no sentido de que é algo que pode pegar o mercado a qualquer momento de surpresa, qualquer momento, você pode estar dormindo e acordar com uma notícia de que aconteceu algo lá e o mercado já ter caído, e assim, uma coisa totalmente imprevisível para nós, tá? E também tem a questão do mercado americano, que já deu um sinal hoje de que o pessoal não tá muito afim de comprar agora não, tá? Então, pessoal, por esse vídeo é isso. Irei mantendo vocês atualizados aqui pelo canal no YouTube, pelo canal no Telegram. Desejo a todos uma excelente noite de terça-feira, um bom descanso e bons negócios. Até mais, tchau!